Bom, e aí o que a gente falou que a Sony, né, ela não conseguiu alcançar, né, as Projeções, metas né? de venda de console que nós falamos aqui justamente que eram metas um pouco absurdas, se você for ver como é que o mercado tá, mas não conseguiu atingir essa meta. E por causa disso, a Sony perdeu 10 bilhões de valor de mercado Jesus. nesse período. Tá aqui, após o relatório fiscal liberado pela Sony semana passada, a gigante japonesa viu seu valor de mercado cair em cerca de 10 bilhões de dólares. O PlayStation 5 deve ficar 4 milhões de unidades vendidas de alcançar a meta de 25 milhões, ou seja, não vai conseguir até o fim do ano fiscal agora em março, tá? Logo depois desse relatório publicado, as ações fecharam de em queda de 6,5%. A ideia era o que vender um número 25 milhões e vendeu 21. E né? vão reduzir pra Doideira. 21, né? Exatamente. A projeção, né? E aí, Reduzido. o que completa? As vendas digitais de DLC e download estão em seus níveis históricos mais altos, que deveria dar um gás. Ainda assim, a Sony estima que de agora em diante, as vendas do Play 5 devem seguir caindo gradualmente e sequer teremos grandes jogos first party próximo dos 12 meses. Claro, e aí, não tendo jogos first party, você vai vender menos ainda, né? Então, é muito louco isso, porque a gente fica vendo, né, que tudo é uma questão de expectativas, né? Porque a Sony... Você vai perguntar, por que a Sony botou uma expectativa tão alta? Porque quando você bota expectativa alta e você promete que você vai alcançar aquilo ali, é uma mensagem pro mercado, falar, compre minhas ações, eu vou estourar. E aí vagabundo compra, né? E aí vagabundo investe. Quando não bate essa meta louca que você fez, você tem consequências, né? Isso é uma prática muito comum de empresa de videogame, tá? Muito comum. Mas e isso aí, cara, em qualquer empresa... Eu quando eu trabalhava em empresa grande, né? Eu trabalhava em vendas, a última que eu trabalhei. Aí, no início do ano você tinha uma meta. Aí a meta era, tipo assim, 70% de aumento do ano anterior. O que a empresa vai investir pra fazer isso? Nada. Você tem que vender igual, só que tem que vender 70% mais no ano passado. Eu chegava no início e falei, cara, eu já sei aqui em janeiro que eu não vou conseguir bater isso aqui, tá ligado? Tipo, já sei. Só que eles têm que falar isso pros investidores lá e quem toma é a gente que tava lá. Então, assim, isso é uma prática que, sinceramente, eu não sei não, hein? E assim, tipo, inflar o mercado, né? Pô. Precisa de mais investimento. É gerar expectativa, né? E assim, a gente tá vendo uma série de mudanças, digamos assim, no mercado, no comportamento, nos comentários. Ele fez vários comentários, ele falou de multiplataforma, né? Nesses relatórios fiscais, que ele falou que multiplataforma pro futuro. O que eu vejo como multiplataforma? PlayStation, ele tem algumas coisas publicadas pelo PlayStation no Xbox. Tem um MLB The Show. Os jogos da Band, quando a Sony comprou a Band, já estava acordado isso. Os jogos da Band, a intenção é que eles continuem sendo multiplataforma. A gente tem um Marathon chegando, vai ser multiplataforma, vai sair no Xbox. Agora, as pratas da casa, que é o que muitas pessoas têm falsamente a expectativa, God of War, The Last of Us, Uncharted, Horizon, isso não vai chegar, né? Agora, por isso que quando ele diz multiplataforma, essa é a leitura, Não né? vai chegar agora. Um dia vai chegar. Você acha que nunca vai chegar? Um dia vai Eu chegar. vou te falar, eu acho que qualquer jogo pode chegar em qualquer console, Micali. Eu já tive... vou dizer a minha Eu opinião. nunca diga nunca, sabe? Exato. Eu sou do nunca digo nunca, mas... Eu vou te dizer a minha opinião sobre isso que eu já disse milhares de vezes. Eu acho que o Phil fez certo. Os grandões do Xbox têm que continuar na casinha dele. Isso, Isso é muito sério. Perfeito. Só que assim, uma coisa é aquilo que eu desejo, uma coisa é a nossa visão do que pode acontecer E outra no coisa mercado. é o que é certo pra marca. Exato. É o que eu funciona, acho que tanto os jogos do Xbox quanto do PlayStation pode parar em tudo quanto é lugar. O único que eu reluto e digo, essa não vai é a Nintendo. É a Nintendo. Não Essa vai. dá pra Eu não bater, vejo Mario não Zelda dá. saindo, Agora a Sony né? pode ir, cara. A Sony pode ir. Eu acho que assim, realmente as percepções estão mudando. E ele falou uma coisa, o Dave, galera, que eu acho que foi problemático isso que ele falou. Ele falou que o PlayStation 5, vocês acompanharam aí, né, galera? Está numa later stage. Que algumas traduções, assim, pode ser uma fase avançada, uma segunda metade do ciclo de vida, ou um estágio mais tardio, né? Eu acho que, tudo bem, sabemos que um dia vai ter PlayStation 6, pelo menos, né, na próxima geração, e um próximo Xbox. Sabemos disso. Em algum momento vai existir. Mas eu acho que não é hora de falar sobre isso. Ainda mais no ano que eles não vão lançar nenhum jogo grande. Exato. Assim, é óbvio que vai ter um próximo PlayStation, um próximo Xbox. Pelo menos isso ainda sabemos que vai ter. Mas não é hora de falar sobre. Não, dá um né? tempo ainda, né? Exato. Você já falar, não, que o PlayStation 5 as pessoas estão está num Sabe later por quê, stage, Micali? né? Você pensa, cara, que essa geração foi muito fraca, cara. Se for isso que ela ele tá está falando, sendo, já né? tá acabando. Porra, foi muito fraca. Então, tipo, por mais que ele falou isso, Gui deu corda pra essa interpretação. Isso, do tipo, as exatamente. pessoas já estão meio que desligando, porque o PlayStation 5 tá numa fase já avançada. Eu já vi que o Então, GTA 6 pô. tá sendo pensado para PlayStation. E aí, cara, a gente mas fica não é hora nessa. de falar Mas aí disso. isso... Então,
pelo que a gente imagina, e eu entendo, pelo que a gente já viveu de gerações, eu acho que é normal pensar isso. Sim. Mas será que no momento de hoje que a gente vive, a geração não vai ter uma duração menor pelo avanço da tecnologia, do pelo que a gente tá hardware? vendo, não, né? Será? Não, Porque pra a projeção gente já de tá ouvindo 2028. falar de Pro. Não, mas isso aí beleza, mas Vai aí dar não muda a um geração, upgrade. né? já Então, deu- mas a gente tá ouvindo mas falar já de deu Pro, tempo do Pro. a gente tá o quê? Em 4 anos Não, de mas geração é o tempo normal de um Pro. de um Pro. É. É, Porque, porque assim- o Play 4 Pro ele foi lançado 3 anos depois É. do Play 4 Do normal. Play Ele é de 4 normal. 2016. Então, a gente tá o quê? No 4º ano? A gente ano. tá É, entrando no 4º realmente. ano É que agora. essa Quarto ano de geração uma- atrasou por causa Por da causa da pandemia, pandemia, né? Então exato. a gente não teve jogos É. ainda. Também. Mas assim, pro teoricamente. 4º ano de uma geração, eu concordo com vocês, é muito pouco apresentado. E é muito Isso. pouco Esse é o apresentado a ponto. sensação porque as gerações passadas entregaram muito mais, né? Uhum. Entregaram muito mais Entregaram, coisa a nossa. essa altura que a gente tá. É a sensação que eu tenho, claro. Cara, a geração Mas- do Play 3 e Xbox 360 foi insana. Pô, até Mas foi 2015, cara, insana. eles foram lançados em Insana. 2013. Em 2015 a gente já tinha Bloodborne, The Witcher 3. É? A gente É? tinha Batman Arkham Knight, 2015, 2 anos só de geração. A gente tinha muito jogo third 2013, party né? Foi exclusivo. lançado. É. Então, 2013 foi o ano do GTA V também. Foi ano do geração. E assim, eu acho que pode. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento em que a geração vai durar menos, cara. E aí é um problema. Porque não tem tempo hábil, né? Pra se lançar um bagulho Uhum. e usar todo o potencial, Todo levando o em consideração potencial, que a gente viu que os jogos que utilizam o maior potencial do hardware é no final da sua geração, né? Então, eu acho que pode acontecer, cara. Eu acho que vai diminuir cada vez mais o tempo de geração, porque a gente tem avanços aí de hardware bizarro, cara. Uhum. Né? Bom, se a gente pega aí, é foda isso, né? Porque aí eu vou levar pro seu mundo, o Fênix. Eu ia falar, não tem como não Não elogiar. tem como levar. Porque, cara, O PC aqui ganha. é muito louco. Porque o avanço de tecnologia de hardware é frequente. Que nem agora a bola do momento é a 4090. Quanto tempo você acha até sair uma superior a 4090? Não, já faz sair a Super Já vai- agora. Cara, é. não. Não, e aí tem a TI, né? 4090 TI. Vai- Não, a vai 4090 evoluindo. não tem TI. Ah, não tem TI, não, né? não vai ter TI, mas. Vai evoluindo. E aí é Vai claro, né? lançar a nova geração Sim, de sim, placa claro, de é. vídeo. E aí é Sim. claro, a gente tá falando de um sistema diferente, de hardwares completamente diferentes, mas isso vai chegar aos consoles uma hora. A gente vai ter Sim. esse avanço de geração mais rápido. E é um problema, né? Como é que você consegue utilizar 100% de um hardware sem tempo hábil pra isso? Aliás, vamos supor que vai. Quanto tempo dura uma geração? 7 anos? 7 anos, 7, 8 anos. 7, 8 anos. Quanto tempo dura um Red Dead 2 pra ser feito? É por aí também, não O é? Red Dead 2, É, geração esse é inteira, um ótimo exemplo, Foram cara. 7 anos. Então você O começa... intervalo das últimas foi 7 Então, anos. correto é você começar um jogo numa geração pra terminar Uhum. noutra. Pois Você é. começa a na gente falou metade de uma isso. pra terminar noutra. A gente falou muito isso com o louco Thiago, isso. né? Que Sim. é um problema que tem realmente hoje em dia. Alguns jogos Mas, estão sendo feitos há muito Mas na tempo. verdade, eu acho que o grande problema dessa geração, em termos técnicos, assim, é que ela não entregou. Não, É, É isso entregou. que ela não entregou em termos técnicos. O que acontece? Se a gente pegar assim, claro que lá, desde o início das gerações, a evolução de uma geração para outra era muito brutal, né? Tipo, do Super Nintendo, Nintendo 64, aí GameCube, aí o Play 1, PlayStation Play e tal. 2, Play 3. Cada geração a diferença era abissal. E aí a última vez que a gente teve uma mudança tão grande assim foi da geração do PlayStation 2 Xbox original para o PlayStation 3 Xbox 360. Aí foi a última vez que teve uma mudança abissal, certo? gráfico, assim, é. muito, muito grande, não só na qualidade gráfica, mas no que se poderia fazer com Estrutura videogame, com de estrutura de jogo, videogame. né? Aí a gente entrou na geração do PlayStation 4 e Xbox One, onde os consoles se tornaram um PC. Estruturalmente falando, eles são muito parecidos com o PC. Antes eles não eram. Antes era um troço quase artesanal a parada lá, né? Até falando uma questão de engenharia eletrônica. Era um hardware muito diferente. Aí viraram PC, beleza, não tem problema nenhum nisso. E aí a geração do PlayStation 4 e Xbox One, a gente viu os jogos mais bonitos que já foram feitos em todos os tempos. Foi a geração que conseguiu, apesar de não ter tido um salto em relação ao que você consegue fazer o gameplay muito grande, o salto visual foi. Tudo muito mais nítido, as texturas mais fodas e tal, beleza. O Rise Son of Rome foi Foi nos choque. primeiros. O Infamous Second O Infamous Son Second também Son, foi partículas e tal. A gente viu uma evolução, É. ficou tudo muito mais bonito. É. Essa geração não entregou nada. Essa que é a verdade. Os jogos são mais bonitos que a geração anterior? São. Mas é só isso, cara. Não tem, O sabe? máximo eu acho que é o Alan Wake, mas né? aí são É um aspectos... bom O Alan exemplo Wake que é um dos usa poucos aí bastante que dessa usa, nova né? geração. Mas é isso que você tá falando. Você acha que são aspectos de hardware ou criativos? Porque, Ambos. Eu acho que ambos. acho que ambos. porque é difícil também, né? Porque a gente tá sempre reclamando de que, porra, falta muita criatividade, a mão do artista pesa muito no final das contas, e às vezes não é só hardware, né? Às vezes você tem hardware à disposição, mas não tem a mão do artista que entrega. Total. É, eu acho que o Alan Wake é o exemplo disso, que a gente tá aí no 4 anos de geração, esse é o primeiro jogo que a gente vê que os caras
A gente tem essa máquina, a gente vai usar ela. Porque tudo que... Qual é a grande diferença da geração passada pra essa, galera? A grande diferença de verdade é a velocidade de loading. É só. Porque realmente, galera, você ainda tem o Play 4 e Xbox One aí? Pega aí e bota aí, faz um fast travel no Assassin's Creed. Vê aí, aqui, ó. Você não aguenta mais aí. O bom é no Witcher. Pega o Witcher 3, faz um fast travel. Liga, vê quanto tempo demora pro jogo carregar, né? Nós temos alguns casos. Quando o GTA V. Liga o GTA V e vê quanto tempo demora pra carregar. Só aquele load inicial. Exatamente. Essa diferença foi a maior diferença. Você pega um Ratchet Clank Rift Apart, nós temos alguns jogos que isoladamente, galera, olhando assim, você vê que eles se beneficiam, né, da nova geração de um jeito que gerações passadas não fizeram. Então, por exemplo, Ratchet Clank, ele me entregou uma experiência visual ou audiovisual muito legal no sentido de você estar num cenário, você vê que é um jogo que usa muito bem o SSD também, né? Pra geração e procedural das coisas. Então você tá num cenário cheio de inimigo, aí você abre uma fenda, sai, tem um monte de dinossauro, aí tem um monte de carro voador, aí você tá numa floresta. Aquela parte que você vai caindo, que o Ratchet vai caindo, vai abrir um monte de dimensão, assim, aquilo pra mim é muito, assim, muito incrível. Mas são casos isolados. No próprio jogo, inclusive, né? No próprio jogo, exatamente. Não é que, tipo, o tempo o jogo inteiro traz é tipo um ponto ou outro que tem no Spider-Man 2, inclusive. Tem no Spider-Man 2. É um momentinho, você passa ali e acabou. Se você olha o gameplay isolado, o combate... não Play tem 4 muito disso. Exato, o Play 4, a geração passada pode fazer aquilo. Então, realmente, temos, sim, alguns jogos de nova geração que são robustos, mas são casos isolados. Sim. Não temos ainda volume suficiente, né? Muito bom, Micali. E só uma coisa, assim, eu vejo a galera falar, e realmente, tá? Só você sabe do seu poder aquisitivo, do quanto você pode investir. Mas, por exemplo, a gente fala muito disso, realmente. O console ele é mais barato do que você montar um PC gamer, dependendo do que você quer. Se você for montar um PC gamer que atende as necessidades que um console atende, vai ficar caro. Verdade. O PC é mais caro, isso é fato. A curto prazo. Por que a curto prazo? A longo prazo, o que você vai gastar de jogo, falando do PlayStation, o que você vai gastar de jogo é absurdo. Jogos do PC são imensamente, em sua grande maioria, mais barato. Então a gente tem dois pontos para pensar, né? Esse ponto inicial de investimento que você vai ter no console vai ser mais barato. Mas pensar a longo prazo, graças a Deus, hoje tem os dois serviços, né? Que atendem ali, você pode assinar e tal. Mas raramente você fica 7 anos com o PC também. Você pode troca ser. Exato. E outra coisa, quando eu tô falando da questão técnica, não é uma questão do hardware. Não é isso. O hardware atual, ele é muito melhor do que o anterior. O que a gente vive falando aqui é que, cara, esses caras não usam o potencial desse hardware todo aí. E justamente, a questão de criatividade vai além de fazer os jogos. É em relação à criatividade na parte técnica também. De desenvolver ferramentas, né, técnicas de videogame fazer melhor. Tipo, o que a Epic fez com o Unreal Engine 5, por exemplo, né? Toda desenvolvedora tem lá suas ferramentas, eles têm que aprimorá-las para conseguir entregar algo técnico que a gente não tem ainda hoje em dia.